Olá, hoje nós viemos aqui fazer um programa pontuando especial, eu diria especialíssimo. Nós vamos falar de moralidade. Vamos ler um texto de uma autora, eu vou me referir a essa autora. Acho o tema muito importante. E depois da vinheta ato contínuo, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou começar a leitura. Veja bem, o texto se chama Moralidade e Responsabilidade em Tempos Sombrios. Então, esse texto é de Adriana Benedicti. Mais para frente, no finalzinho, vai vir currículo dela, né? E eu vou falar com vocês sobre ela. Mas para a gente não se delongar muito, porque não dá para falar o texto sem fazer comentários, mas ele é muito importante. Olha só, moralidade e responsabilidade em tempos sombrios. Você imagina o que nós estamos vivendo no Brasil, mas no mundo todo, com tudo que está acontecendo, que esse tema é um tema muito atual, beleza? Ora bem, ela vai começar com uma frase aqui do Donald Winnicott, tá? E que é o seguinte: não temos nenhuma evidência de que alguém que não seja deficiente mental, esse Donald Winnicott, ele viveu mais de um século atrás e já morto e tudo, e então a deficiência mental ali tinha um significado um pouco mais amplo, talvez, do que hoje. E ele não fala de maneira ofensiva, ele fala de quem tem um déficit cognitivo qualquer. Então ele diz o seguinte: não temos nenhuma evidência de que alguém que não seja deficiente mental, ou seja, que não tenha algum déficit de cognição, seja, por constituição própria, incapaz de desenvolver um senso moral. Bom, mas aí a gente tem uma ideia do que é moral, e esse é o tema central, tá? Nós vamos desenvolver o texto. De acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a responsabilidade é o tijolo que constitui todo o nosso comportamento moral, e surge a partir de toda relação de proximidade do outro, eu, o outro, uns e outros, os outros, vamos dizer assim, admitidos como existentes vamos dizer assim, igualizados, né, equalizados conosco em termos de respeito, vamos dizer assim, o respeito que eu requero para mim, o mesmo que eu requero para o outro. Então, a responsabilidade está calcada nisso aí. Antes de toda e qualquer relação social, a moralidade, antes de tudo, olha bem, a moralidade é, antes de tudo, responsabilidade para com este próximo, para com esse outro, condição de possibilidade para toda a sociabilidade. Lembrando que o ser humano não é isolado, desde lá das cavernas, quando os seres foram se aglomerando, vamos dizer assim, um dependendo do outro, formando tribos e depois assentando e formando cidades e disso aí, estados, etc. Desde essa época, nós somos seres sociais, porque vivemos na polis, e na polis é o lugar de fazer política. Cuidado que eu não estou falando de política partidária, estou falando de política de chegar a consensos e ver o direito de cada um, porque dentro da polis são múltiplos os interesses, cada um desenvolve uma atividade, cada um pegou uma gleba de terra, cada um tem uma oportunidade de acordo com a sua família, com as suas competências, com as suas capacidades, com o seu desenvolvimento. Então, a gente começa a desenvolver, na forma equalizada, uma política de convivência, de sociabilidade, para que cada um possa dar tudo de si para essa sociedade, ganhar sua subsistência, ter o seu espaço, ter o seu respeito. Então, política, nesse momento, tem ideia de coisa social. Aliás, essa é a única ideia.
É porque existe a política partidária e tal, as pessoas confundem, acham que eu não gosto de política. Não, política é uma coisa que você faz diuturnamente, não tem como sair fora disso. Então, a moralidade não é um produto da sociedade, mas algo que a sociedade manipula e direciona. E quando ela manipula, às vezes, não necessariamente, ela o faz de uma maneira que contemple a todos. Mas vamos em frente. Uma vez que transformamos este próximo em um outro distante, quer dizer, quando você joga esse próximo para um limbo, um estranho, nós podemos substituir a responsabilidade pelo ressentimento, como se aquele cara, pela existência dele, nos ofendesse, estivesse ali nos atrapalhando, né? Esse outro que a gente joga para longe. E desse modo nós teríamos de suportar, sem nos sentirmos moralmente atingidos ou imorais, a injustiça, o sofrimento e mesmo a matança generalizada como ocorreu durante o Holocausto. Então vamos entender o que ele disse aí. Quando você coloca, ele colocou a coisa num extremo, né? Quando você vê aquele outro como uma não pessoa, politicamente dizendo, não cabendo no meio social e não precisando de ser respeitado, a gente suporta sem se sentir imoral ou sem se sentir atingido para com aquele ser a injustiça, o sofrimento e mesmo a matança, como aconteceu com os judeus ali colocados dentro das câmaras de gás, e a morte indiscriminada de milhares e milhares de pessoas, não apenas judeus, mas outras etnias também, que não eram consideradas iguais, moralmente não eram consideradas iguais, então não se tinha responsabilidade sobre esses seres. Então eu, como ser constituído, competente, capacitado, moral, não era imoral para mim imaginar que aquele cara poderia sofrer aquilo que ele sentia como injustiça, como um apartamento, como um sofrimento e até a morte, né? Isso é muito perigoso. A ideia inicial do fascismo e, por conseguinte, do nazismo é a ideia de um inimigo a ser, vamos dizer assim, extinto, né? Se aquele indivíduo era um ser da sociedade, que tinha seus direitos e vinha seguindo, de repente ele foi visto como inimigo por um motivo alegado, e ele pode ser eliminado por esse motivo, acabou a nossa responsabilidade pelo outro, mas esse outro, ele se distanciou. Você o colocou no limbo das pessoas que não são pessoas, não pessoas. Neutralização, isolamento e marginalização do judeu ao lado, né, o vizinho, o amigo, foram imprescindíveis para que o aparato industrial, burocrático e tecnológico modernos pudesse ser acionados pelo Estado nazista com relação àquele judeu distante, retirado da vida cotidiana, isolado nos campos de concentração. Conseguiram isso numa sociedade inteira, e essa sociedade não se sentia imoral. A moralidade, diz Zygmunt Bauman, não ia tão longe. Ela tende a ficar em casa e no presente. Quer dizer, o cara guarda como se fosse algo para si, que um grupo determinado pudesse dizer o que é, dentro do nosso campo, né? No campo daqueles que se sentem morais e tornam o distante, o outro, não pessoa e sobre o qual não se tem responsabilidade, por imaginá-lo um inimigo, algo a ser extirpado. Essa conduta, obviamente, é uma conduta imoral, porque ela é uma conduta que não prevê responsabilidade. Essa conduta imoral cabe fica numa lógica dessa sociedade que se imoralizou, cabe qualquer forma de se dirigir a esse outro, porque não se digna ter respeito por aquele. Ele não é um igual, não está equalizado. Desse modo, nós estamos em face de um duplo dilema. A nossa moralidade primária desenvolve-se na proximidade com relação ao outro, mas a sociedade moderna contemporânea cada vez mais constrói maiores distâncias entre os indivíduos que a compõem. Você vê, por exemplo, quando você tem migração de sociedades, de entes de sociedades distantes que venham para o seio da nossa sociedade, por exemplo, o Haiti no Brasil, a Venezuela do Brasil, o argelino que vai lá para a França, o muçulmano que sai lá muçulmano ou árabe que saia lá das regiões do Oriente
e que caminhe em direção à Europa, Alemanha, Polônia, Inglaterra, mesmo Itália, alguns países ali, vamos dizer assim, chamados, entendidos como centrais no mundo, esse indivíduo não é visto, não é bem-vindo, porque ele ocupa espaço, ele ocupa o emprego, ele ocupa moradia, ele traz a cultura dele, a cultura daquela civilização se sente invadida. É interessante que aqui no Brasil isso não acontece tanto, porque nós somos bem multiculturais, mas ainda assim existe uma visão do outro como um outro distante, não tanto. A gente tem que tomar cuidado para não tornar essa tendência mundial, por causa dos movimentos de populações, às vezes que são necessitadas e que chegam na nossa sociedade, e as pessoas se sentem roupadas e vilipendiadas pela presença desse outro que ele considera distante, então ele começa a virar não persona. Isso é muito perigoso. A gente está passando por um processo desse no mundo, né? Quando você constitui o sistema fascista ele olha exatamente esse outro que está atrapalhando, e a propaganda das suas ideias faz com que aquele outro deixe de ser alguém com um significado de igualdade. E, portanto, essas pessoas não se sentem morais. Ao contrário, elas se sentem morais e temem pela moral do outro. Ele acha que é uma moral degenerada, ou que pense diferente, passa a ser uma moral degenerada, e isso aí não tem uma comprovação prática, é apenas uma coisa ideológica. E como é uma coisa muito subliminar e passada de uma maneira muito à base de uma propaganda, torna-se uma verdade sem ser verdade, né? Então, a sociedade moderna contemporânea cada vez mais constrói maiores distâncias entre indivíduos que a compõem. O que a psicanálise denomina de narcisismo de pequenas diferenças. É igual que uma vez uma artista americana, que eu vou evitar falar o nome, porque ela é um ser humano, uma pessoa, né? Uma mulher muito alta e loura, muito branca e tida como muito bonita no seu país de origem. Como a cultura dos Estados Unidos, a cultura europeia, da qual os Estados Unidos é filho, vamos dizer assim, não é exatamente, mas assim, pelo menos o padrão de beleza é similar ao do europeu. Ela era tida como uma mulher bonita. Ela chegou aqui virando comentário a respeito de algumas mulheres brasileiras que eram tidas como muito bonitas e sensuais. Ela falou que a mulher brasileira era baixinha e de anca larga, o que para nós não era necessariamente um defeito. O exemplo daquela época era uma mulher que não era exatamente baixinha, mas baixa em relação a ela, e que tinha um corpo violão, uma anca bonita, e era uma mulher muito bonita, considerada muito bonita, uma tez bonita, tez de pele bonita e tal. Então, eu senti na época que faltava alguém que dissesse assim: não é a brasileira que é baixinha, quer dizer, baixinha em relação ao padrão dela, não é a brasileira que é baixinha e tem anca larga, é a americana que é alta, muito branca e sem anca. Quer dizer, do meu referencial, a sua beleza não se sustenta. A beleza que eu vejo na nossa mulher aqui, que sustenta. E eles, ao contrário. Então, quer dizer, se você tem uma lógica de entendimento e um respeito pela outra situação, você não vai fazer esse comentário, né? Porque a maneira de comer, a maneira de andar, a maneira de vestir, a religião que pratica, a forma de falar, a maneira de constituir sociedade, a forma de construir casas, e tudo isso tem muito a ver com a localidade, com a etnia, com as tendências, com a cultura. Uma cultura não é melhor do que a outra. Uma cultura é apenas a cultura de um lugar diferente da cultura de outro. Ou a nossa cultura era uma cultura miscigenada, que tinha pelo menos 3 raças ali, a branca, latina, porque os portugueses, né? O negro e o indígena. E a mescla dessas culturas formaram a cultura brasileira, muito bonita, inclusive, muito rica. E a cultura deles é uma cultura anglo-saxã. Eles conseguiram preservar, ou gostaram de preservar aquela cultura anglo-saxã. Tudo bem, bonito para eles, mas bonito para nós também, né? Então, construir uma distância entre esses indivíduos aí, cabe ao indivíduo entender que, e se você não gosta daquilo, aquilo não é pior do que o seu, é apenas você que não gosta, né? É como se você, por exemplo, que não gosta de coco e eu que não gosto de maracujá, né? O maracujá não é melhor nem pior,
nem igual ao coco. Maracujá, maracujá, o coco é o coco. Eu vou respeitar as duas coisas. É o que a psicanálise denomina de narcisismo, quer dizer, das pequenas diferenças. Quer dizer, você se sente belo porque você é diferente do outro, porque você gosta daquilo. Eu poderia me sentir da mesma forma. Mas a cultura brasileira é uma cultura assim, um pouco subalterna. Nós somos um povo assim, muito receptivo para os valores estrangeiros. Eu não sei, não saberia dizer muito bem por quê. Alguns até conceituam isso como complexo de vira-lata, né? A gente acha que não tem pedigree, que o que vem lá de fora é melhor. No entanto, nós temos valores inimagináveis aqui, culturais, na forma de fazer pesquisa científica, na própria ciência. Nós somos um povo valoroso, mas a gente não tem essa ideia. Nós não estudamos o suficiente nossa cultura para valorizá-la. Então, o parâmetro do outro é sempre superior ao nosso. Sem contar que nós somos uma sociedade muito recente, nós temos 520 anos, 522 anos. E eles, como o tronco anglo-saxão lá, têm uma temporalidade de mais de 1.000 anos. Agora, se você for comparar com as culturas orientais, a chinesa, por exemplo, tem mais de 5.000 anos, algumas outras culturas lá equivalentes, a cultura persa, que é o Irã de hoje, também tem 5.000 anos, quer dizer, eles poderiam se sentir mais valorizáveis do que a cultura mais recente do anglo-saxão. Então, isso é tudo muito relativo, depende do que foi construído, né? Então, esse narcisismo em relação àquilo que a gente gosta, né? Eu posso dizer para você assim, eu sou muito inteligente porque eu não gosto de maracujá, maracujá é uma fruta vagabunda. E você pode achar assim, eu sou muito inteligente porque eu gosto do coco. O coco é uma fruta, sei lá, que o coco é melhor do que qualquer outra coisa, né? Então, esse narcisismo, né? O narcisismo a mulher brasileira é baixinha. Eu posso falar, mas a mulher brasileira, a mulher americana é um varapau, né? Quer dizer, já está implícito aí uma crítica quando fala de baixinha. O referencial dela, a mulher brasileira é baixo. O nosso referencial, a mulher americana, que é alto. Quem que está certo? Ninguém, né? Então, isso aí são narcisismos parte a parte. Só que nós não fizemos isso. Nós não falamos, mas a americana é que é alta. Não, a gente falou, nossa mulher é baixinha mesmo. Mas nós gostamos. Baixa em relação a ela. Então é o que a psicanálise denomina narcisismo de pequenas diferenças, que realimenta constantemente essa distância que nos faz sentir menos responsáveis uns pelos outros. Isso é importante. Em tempos sombrios, é sempre bom refletirmos sobre o que nos torna humanos, próximos e distantes, morais e imorais. É sempre bom refletir sobre isso. Nós estamos num tempo em que nós temos que refletir muito sobre isso, inclusive sobre o que é a moralidade nossa. Moralidade é principalmente responsabilidade pelo outro, pelo direito do outro em relação a você, porque se o outro tem em relação a você e você tem em relação a ele, você equaliza as relações, embora as diferenças existam. Mas eu não posso pretender que a minha diferença faça com que o ser diferente dele e ele ser diferente de mim, que ele esteja num grau abaixo, ou que ele mereça menos do que eu, ou que ele tenha menos oportunidade, ou que eu tenho mais mérito. E de repente eu tenho mais oportunidade, porque eu me coloquei como diferente, superior. Então, falar em meritocracia quando eu tenho condição de me colocar na escala superior, não é meritocracia. Eu tenho uma posição de largada mais distante, mais à frente. Em tempos sombrios, é sempre bom refletirmos sobre o que nos torna humanos, próximos ou distantes, morais ou imorais. Em tempos de crise como o atual, é imprescindível que, deixa eu levantar o texto aqui, é imprescindível que nos perguntemos sobre quem está próximo e distante. De algum modo, a sociedade brasileira, com qualquer um de nós, elege seus próximos e seus distantes. Sim, só que nós fazemos isso aqui dentro. A gente já elegeu alguns diferentes aqui dentro, que alguns se alinham de um lado, outros se alinham de outro. E isso está se tornando um polo. Primeiro, esses inimigos não são inimigos, sequer adversários. Se você perguntar a cada um dos que estão em cada uma das bolhas, eles têm objetivos muito similares. E alguns, sem que você designe de que bolha pertence, são capazes de solidariedade a terceiros da mesma forma. Então, por que são adversários? Por que se sentem de mundos diferentes? Por que se colocam num pedestal narcísico, né? De lado a lado. Sendo que tem um lado que é mais exacerbado, que é aquele que parte para a ideia fascista de eliminação. Isso é muito perigoso.
De algum modo, a sociedade brasileira, como qualquer um de nós, elege seus próximos e seus distantes. Vamos lá. Esse ensaio, diz ela, pretende discutir a questão da moralidade em tempos de crise, a partir das contribuições do psicanalista inglês Donald Winnicott, sobre o surgimento da preocupação com o outro e da reflexão de Zygmunt Bauman sobre moralidade e responsabilidade. Olha bem, eu não sei falar muito sobre o Donald Winnicott, eu sei mais ou menos a origem dele aí, muito superficialmente. Ele é um psicanalista contemporâneo de Freud, por aí. Agora, o Zygmunt Bauman, ele é mais atual. Ele morreu em 2017, com 92 anos, e era um homem de uma extrema lucidez, e escreveu inúmeros livros. Sociedade Líquida, Globalização, etc. Eu não vou saber falar os títulos aqui, mas eu tenho esses livros aqui, alguns deles eu tenho, né, li alguns, são livros mais finos, mais rápidos e tudo, e a análise dele da sociedade atual é muito interessante. É uma pena que ele faleceu no meio de um burburinho de coisas que estavam começando a acontecer no mundo afora e que redundaram no mundo de hoje. Nós estamos falando hoje, 2012, outubro de 2022, desculpa, 2022. E o que ele viu e o que ele falou, próximo também de um sociólogo, Alberto Muniz Bandeira, esse brasileiro radicado na Alemanha, esse Zygmunt Bauman e também outros sociólogos assim, e está me falhando a memória aqui, um deles, Byung-Chul Han, são pessoas que o Byung-Chul Han ainda é vivo, esse Muniz Bandeira também já falecido. O fato é que esses sociólogos e psicanalistas, eles estavam com um diagnóstico da sociedade que estava evoluindo, e infelizmente eles faleceram aí há coisa de 5, 2, 3 anos, e interrompeu-se esses trabalhos, e que são trabalhos de uma análise, assim, inclusive de geopolítica, de guerras, muito interessante. Se alguém tiver a oportunidade de ler, se eu lembrar do nome do outro aqui, ou o quarto que eu queria lembrar, não estou lembrando, eu falo. Bom, então concluímos com a sugestão de que nosso desafio talvez seja exatamente o desenvolvimento de nossa capacidade de imaginação, tendo como objetivo a superação dessa equação proximidade-moralidade / distância e moralidade. Olha bem, proximidade, moralidade. Distância e moralidade, né? Dois polos, né? Talvez apenas o poder da imaginação, o poder com o qual uma pessoa consegue se imaginar no lugar da outra pessoa, possa dar-nos alguma esperança e possibilitar que, mesmo à distância, possamos sentir-nos moralmente responsáveis uns pelos outros, né? Quer ver uma coisa banal? Não é banal, não, mas é corriqueira. Talvez até uma falha de interpretação minha. Se você discordar de mim, escreve aí nos comentários. Mas olha bem, você está andando na rua e houve um atropelamento lá. E a pessoa está muito machucada, ou Deus nos livre, faleceu e tudo. Aí é um rapaz, uma criança, um jovem. A conduta das pessoas em relação é um menino de rua. Pô, coitado. Vem aquela ideia da piedade, mas a piedade dá a ideia da superioridade sua em relação a ele. Se perdeu. É um escolar que desceu ali daquele colégio bacana, gente como nós mesmos, né? Ou então, às vezes, até mais rico e tal. Nossa, coitada dessa mãe. A gente tem isso. Olha a questão da distância e da proximidade. Isso também tem a ver com classe, isso também tem a ver com localização, não só social, mas central na cidade ou periférica, que isso aí diz respeito à classe, diz respeito a modos de vida, diz respeito ao valor da vida daquele indivíduo. Quer dizer, a gente tem que se educar para ver aquela vida como valorosa. Se aquela pessoa que está passando sede, está passando fome, por que eu não sou responsável? Né? Por que eu moralmente não sou responsável? Por que se ele está caído lá bêbado no chão, eu vou chamá-lo de vagabundo e não vou imaginar que ele é sem oportunidade? Por que se eu der um dinheiro para ele, ele vai beber e não vai comer? Não, ele vai comer, uma hora ele vai comer. Mas ele vai beber também, então ele pode morrer de fome porque eu não posso dar dinheiro para ele ter oportunidade de beber.
Meu Deus, que ele tem a oportunidade de beber, foi a decisão dele, mas uma hora ele vai comer, eu estou dando dinheiro para ele para comer. É isso que eu acho, às vezes fico vendo isso na sociedade, que toca nessa questão moral. Eu estou conversando sobre isso aqui porque nós estamos num momento crucial. Passa esse vídeo para frente aí. As pessoas discutiram, não estou dizendo que eu estou com a razão, nem estou dizendo que o texto aqui está dando. O texto aqui não está dizendo para você como você deve se conduzir, ele está falando para a gente se refletir, e eu estou fazendo essa reflexão agora, e você pode discordar de mim. Vamos lá. Em Desconstruction Harry, que é um filme de 1997, Desconstructing Harry, que é um filme de 1997, recém-lançado entre nós. Não foi recém-lançado, esse texto deve ser um pouco mais antigo. Woody Allen constrói um personagem que se autodefine como alguém absolutamente incapaz de viver a realidade cotidiana e que apenas se encontra em casa no terreno da ficção. Em outras palavras, ele é um sonhador. O cara que imagina soluções na cabeça dele. Imagina convivências na cabeça dele, ele não consegue conviver com as outras pessoas, não consegue conviver com a realidade. Apesar disso, trata-se de um escritor em plena crise, no auge do que se define como bloqueio criativo. É um escritor que está com bloqueio criativo, consegue criar. Em sua vida afetiva, Harry Block apenas consegue acumular fracassos atrás de fracassos, em sua maioria devidos à crescente defasagem entre uma sexualidade desenfreada e uma moralidade aparentemente incapaz de contê-la. Quer dizer, ele será que a palavra certa seria imoral? Não sei. Sexualidade desenfreada e uma moralidade aparentemente incapaz de contê-la. A gente poderia refletir sem dogmas morais religiosos, por exemplo, mas sem esse tipo de coisa. Mas assim, será que se você se relacionar desenfreadamente com pessoas de qualquer natureza, de qualquer sexualidade, de qualquer sexo, não parece ser o caso, mas com muitas mulheres, com muitos homens, dependendo de quem é você, será que seria moralmente razoável? Como é que seria a sua conduta? O que tem que ser avaliado aí que seria responsável em termos morais? Ou responsável até por si mesmo, né? Porque no mundo de hoje, quem tem muitos contatos sexuais indiscriminadamente, sem ver cara, região e localidade, até na sociedade de uma maneira geral, pode ser considerado como promíscuo. E se você se relaciona com uma pessoa que é promíscua, você pode se contaminar de alguma coisa, né? Promiscuidade aí no sentido, sim, da saúde mesmo, não moral, mas acaba refletindo na moral, porque você é irresponsável, você não está pensando no outro quando você quer satisfazer a sua saga. Então, a moralidade aí é uma questão de responsabilidade, não é uma questão de dogma. De algum modo, podemos afirmar que Harry não encontra nenhum obstáculo para satisfazer seu apetite sexual, que ela coloca entre aspas, relacionando-se indiscriminadamente com todas as mulheres a seu alcance, né? Aonde que está a imoralidade disso? Eu não estou falando de religião, não estou falando de pecado, eu estou falando de promiscuidade, possível promiscuidade. E como ele mesmo afirma, quem são as mulheres disponíveis, se não as próximas? Quer dizer, o humor dele diz o seguinte, né? O filme tem um humor, né? Quem são as melhores mulheres, se não as próximas? Quem são as disponíveis, se não as próximas? Quer dizer, aquela que está do meu lado, eu vou e traço. Se aparecer uma outra também que é próxima, né? É igual aquela brincadeira, não cobiçar a mulher do próximo. Espera ele ficar distante. Quer dizer, você não tem respeito pela condição daquela pessoa, pela relação que aquela pessoa tem, pela integridade física daquela pessoa em termos de saúde. Você parte para conquistar, você pode ser até incômodo, né? Você pode até ser rejeitado, mas você está ali, você está cantando todo mundo, né? Você é desagradável. Muitas vezes você consegue se relacionar, mas a pessoa que está relacionando com você, ela não sabe que teve uma fila antes dela e que vai ter uma fila depois. Quer dizer, você está usando aquela pessoa e de repente ela está com outra visão em relação a você. Complicado, né? Então, mesmo que sejam irmãs, essas mulheres, mesmo que sejam irmãs, parentes ou pacientes, né? Às vezes ele é um terapeuta, às vezes ele é um médico, né? Às vezes ele é um dentista, mesmo que sejam irmãs, parentes e ou pacientes de suas mulheres oficiais, quer dizer, aquelas que ele tem, por exemplo, a esposa, né? Ou uma namorada.
Face à ausência de regras morais capazes de regular a sustentação das relações conjugais na sociedade contemporânea, Harry Block vê-se absolutamente inseguro quanto aos valores morais mínimos necessários para viabilizar uma relação afetiva mais duradoura. Ele não tem um padrão e ele em si não consegue ser seguro para ter uma relação duradoura. Então ele pula de galho em galho. Incapaz de construir uma moralidade mínima para guiar sua relação com este outro próximo, Harry adota duas estratégias. Por um lado, em função de seu bloqueio criativo, adota uma alternativa à la Proust, né, tornando sua própria vida a matéria-prima de sua ficção, como se ele estivesse agindo dentro da ficção. Com isso, além de não conseguir superar sua falta de criatividade, ele acaba atraindo para si a ira de todos os personagens aparentemente reais da sua vida, que as mulheres vão ficar irritadas. Esse cara é um galinha, pô. Tá com todo mundo, tem vergonha, você não vai ter uma relação real com ele me usou e tal. A revelação pública de tudo aquilo que for experimentado de forma íntima e privada por ele e por todos aqueles com quem conviver ao longo dos anos torna-se alguma coisa efetivamente a mais excessiva para todos, desencadeando uma série de situações que a todo momento vão ultrapassando o tênue limite entre o privado e o público, o individual e o coletivo, a ficção e a realidade, o cômico e o trágico. E precisamente por colocar em questão essas distinções bipolares, que este filme pode servir como instrumento privilegiado para esta breve reflexão que nós estamos fazendo sobre as interconexões entre a psicanálise e a sociologia nos dias de hoje, porque ele citou o psicanalista Winnicott e citou o sociólogo Bauman. Número 1. Uma primeira questão refere-se a esta necessidade crescente de exposição pública da vida íntima e pessoal. A gente vive isso, ele está falando aí muito do filme, né, para exemplificar, mas a gente vive muito isso hoje em dia. A nossa sociedade hoje se autodevassa. De algum modo, podemos observar que cada vez mais o indivíduo torna-se o único responsável pela tarefa de construir sua individualidade de modo, entre aspas, livre e autônomo, contando cada vez menos com as instituições que tradicionalmente sustentavam social e politicamente essa tarefa. Então, você tinha instituições religiosas, instituições educacionais, a instituição da família, que construía essa sua liberdade, essa sua autonomia, psicologicamente, né, e tradicionalmente. Claro que não tem que ser sempre assim, pode mudar, mas ela está falando exatamente que isso está mudando. Na verdade, instituições como família, religião, partidos e o próprio Estado, que outrora forneciam minimamente as bases de sustentação para a construção social das identidades, encontram-se na atualidade crescentemente desprovidos de qualquer legitimidade social, tornando-se desse modo frágeis bases de apoio, estou mudando de página, para dar conta dessa tarefa vital para os indivíduos, a construção de sua própria individualidade. Claro que você poderia buscar em outra forma, mas você vive dentro da política, dentro da sociedade, dentro da família, boa ou má, grande ou pequena, desfeita ou não desfeita, mas você vive em contato com essas coisas. E essas instituições, inclusive religiosas, as religiões estão partindo para a maneira de pensar e ser, e crença, e um pouco de dogmas que conflitam umas com as outras. Embora mais ou menos elas tenham a mesma moral, por exemplo, sexual, mas elas não têm uma certa moral em relação a outros fatores. Ou as têm sim, mas as têm diferentes. E essa responsabilidade moral, essa construção da individualidade, não está sendo bem conduzida, porque o Estado, através da política de representação, está sendo esse baluarte está sendo jogado no chão. Hoje em dia nós temos uma crise de representatividade, mas nós também temos uma crise de representatividade nas religiões. Muitos se tornam ateus porque não gostam das religiões da forma como são conduzidas, então o indivíduo simplesmente se despluga daquilo. E a religião ela tem uma base ética, né? Às vezes moralmente inadequada, mas de qualquer maneira ela tem uma base ética. E se você não tem, se a família também está se vendo assim muito aberta, muito de relações frouxas, líquidas, fluidas, o indivíduo, nos baluartes que ele tinha no antigamente, ou ao longo das eras, que era onde ele polia aquela capacidade de moralmente se constituir um indivíduo, se isso tudo está fraquejando, o indivíduo está meio à deriva. Ela está discutindo isso aí.
Uma tarefa que exige, de um lado, uma certa igualdade e ou uniformidade para que o indivíduo possa garantir minimamente a sua aceitação perante seus pares, e, de outro lado, uma certa singularidade, uma diferença básica capaz de sustentar sua personalidade como algo único. Quer dizer, você, por mais que você seja igual e semelhante, parecido com alguns tipos psicológicos, mas você tem uma personalidade, você nasce com ela. Ela pode se fragmentar por doença, mas de qualquer maneira você tem uma personalidade. E essa personalidade é única. Se você não conseguir apetrechá-la de forma adequada, você pode se tornar um doente social. De acordo com a leitura feita por Bauman sobre o trabalho de Niklas Luhmann, eu não sei ler esse nome não, Luhmann, Niklas Luhmann, deve ser alemão, a condição existencial do indivíduo moderno é de um constante deslocamento e mobilidade decorrente da passagem da sociedade pré-moderna, estratificada, a sociedade da repressão, para uma sociedade moderna funcionalmente diferenciada, desnuclearizada, inclusive. Tá? São muitos conceitos que estão envolvidos aí nessa visão de Bauman. Trata-se de uma existência em que todos os indivíduos estão deslocados de forma permanente. Então agora vem a fala de Bauman. São estranhos em toda parte e, apesar de seus esforços se encontrarem em todos os lugares. Não há um só lugar na sociedade em que estejam realmente à vontade e que possa lhes conferir uma identidade natural. Vamos refletir se isso é verdade? Como a gente está muito solto hoje, eu não estou dizendo que a sociedade antiga era razoável e correta. Eu estou dizendo que desconstruiu-se tudo, jogou-se no chão e não se erigiu nada. A identidade individual torna-se, voltando a ele, a identidade individual torna-se, portanto, algo a ser ainda alcançado. Quer dizer, nós estamos num processo de transição e, presumivelmente, a ser criado pelo indivíduo envolvido nessa questão. O indivíduo moderno, agora ela segue o texto, encontra-se assim envolto em uma tarefa hercúlea, pois paradoxalmente, ao mesmo tempo em que precisa definir uma diferença única e estável entre sua própria pessoa e o mundo social, é totalmente indispensável que este mundo mais amplo faça ao que precisa se diferenciar, reconheça, aprove e confirme sua própria identidade pessoal. Deste modo, se por um lado é imprescindível construir-se como indivíduo autônomo e diferenciado, por outro lado, essa tarefa não pode constituir-se de forma absolutamente autônoma e diferenciada sem colocar em risco seu próprio propósito. Você não pode estar autônomo e diferenciado, mas uma autonomia tão grande, tão diferenciada, que você não tenha qualquer responsabilidade social, que você possa ser cooptado por um grupo qualquer. Hoje em dia, tem muito essa coisa da perda da sensação de pertencimento. Ele disse aqui que as pessoas não se sentem nos estratos da sociedade localizadas em nenhum lugar, nem aqui nem fora daqui. E se esse indivíduo não se sente pertencido, ele pode ser capturado por uma ideia que seja mais linear, mais anacrônica, mais rude, mais breve, mais fácil de assimilar, e que ele entre para aquele grupo de pertencimento. Porque aquilo ali tem a ver com algumas ideias, pedaços de ideias que ele tem. Alguém dá um corpo de ideias para ele, ele ganha uma autonomia dentro de um grupo que, na realidade, ele deixa de ser autônomo. Ele veste aquilo, ele passa a fazer parte de uma tribo, porque ele precisa desse pertencimento. Quer dizer, ele não se construiu, ele apenas aderiu. Isso é muito complicado. Ou seja, construir uma identidade social supõe o cumprimento de duas tarefas simultâneas. Por um lado, o desenho de uma individualidade capaz de diferenciar suficientemente de seus pares para obter o reconhecimento dessa distinção. E por outro lado, capaz de possibilitar o fortalecimento dos laços sociais em função de sua conformidade a alguns valores sociais, considerados básicos e comuns para a definição dos membros capazes de pertencer àquela comunidade. Uma coisa razoável, não é qualquer comunidade, né? Você estar dentro de um corpo social de respeito. Esse é um conceito moral. Acima dessa questão de você usar uma roupa assim, você se relacionar assim, você falar de uma determinada forma, você dormir numa hora, você acordar na outra, você ter religião, tal, nada disso. Isso está tudo sendo desconstruído mesmo. Você é capaz de pertencer àquela comunidade respeitosamente. E entender que existem comunidades completamente diferentes de você, que você deve respeito também. Não deve obediência, a respeito, por serem diferenciados em termos de construção de cultura.
Para Bauman, o paradoxo dessa individualidade, que só pode ser construída pela confirmação social, é o fundamento existencial do que ele denomina a competência especializada, ou seja, um sistema composto por uma série de especialistas que, escudados em forma de alguma ciência e ou técnica, exerçam ou exercem a função de mediadores capazes de gerenciar essas exigências paradoxais. Como sabemos, ao longo dos primeiros 3/4 do século XX, a teoria e a técnica psicanalíticas lograram alcançar um lugar excepcionalmente privilegiado no seio da nossa sociedade, se não quase único, entre os bens e serviços capazes de atender a essas necessidades que eram outrora satisfeitas pelas relações amorosas, ainda segundo a análise de Luhmann, interpretadas por Zygmunt Bauman. 2. Uma segunda questão refere-se à individualidade hoje. Se, como aponta Richard Sennett, o declínio do homem público produziu um indivíduo extremamente sequioso de seu mundo interior, devotado a dedicar-se por longos períodos ao seu autoconhecimento, recorrendo para este objetivo aos profissionais competentes legitimados pela sociedade contemporânea, notadamente os psicanalistas, atualmente o que se observa é uma profunda transformação no próprio modo de exercício psicanalítico, tanto por parte dos profissionais como por parte dos próprios clientes. A psicanálise deixou de ser a instância privilegiada para lidar com questões vinculadas à subjetividade e ao tratamento dessa intimidade supostamente interiorizada e privada, passando a dividir essa tarefa com outras práticas legitimamente reconhecidas pela sociedade contemporânea. O que ele está dizendo? Que antigamente você resolvia os seus problemas de individualidade, de construção do seu eu, da sua personalidade, estruturando e tentando entender através de práticas psicanalísticas, quando você se sentia muito perdido, ou quando a sociedade estava muito perdida e vinha no bojo dessa técnica, as definições e as balizas para que nós todos nos raciocinasse. Hoje a psicanálise está dividindo isso aí, essa interiorização, essa forma privada de ser, com outras técnicas. Então, não se trata mais de eleger o psicanalista como aquele único ser capaz de dar conta da esfera íntima e pessoal, por sua especialização e conhecimento da teoria das técnicas psicanalíticas, por sua vez eleita como a mais competente para tratar tais assuntos. Não sei se nós temos essa visão, eu digo muito atualmente não. A questão não é mais de autoconhecimento, da revelação dos desejos mais profundos do sujeito, ocultos no interior da interioridade íntima. Olha bem que frase complicada. A questão não é mais o autoconhecimento da revelação dos desejos mais profundos do sujeito, ocultos, que muitas vezes nós não sabemos nossos desejos, não trabalhamos bem eles à luz do dia, ocultos no interior de uma interioridade, quer dizer, uma massa de coisas da nossa intimidade e interioridade íntima, quer dizer, que nós não revelamos nem mesmo para nós próprios, mas a de reconhecimento pelo outro de que temos uma subjetividade, uma diferença que apenas pode fazer-se perceptível ao se expor, ao se expressar e, mais do que tudo, ao exteriorizar-se. Não se trata mais da questão da criação ou da autoinvenção. Tem muita gente se auto-inventando aí, né? Eu vou me inventar, eu vou me fazer, vou acontecer. Isso é fato, isso é real, isso é o modismo. Não se trata mais da questão de criação ou de auto-invenção, mas trata-se de um modo específico de constituição das subjetividades que passa na prática pelo reconhecimento do outro. Tá? Subjetividade é algo que parte de mim, do meu raciocínio, e que não é necessariamente a forma como a outra pessoa do seu referencial vê. O que nos conecta, às vezes, é a intersubjetividade. Tá? Vou dar um exemplo do que eu entendi, do que eu entendo. Se eu tenho uma nota de R$50 e alguém diz que aquilo tem valor e eu aceito, a forma de eu aceitar que aquele valor impresso no papel, que alguém deu autoridade, que alguém assinou e diz que vale R$50, é uma forma subjetiva. Se outras pessoas conseguem aceitar
que aquela nota tem aquele valor de R$ 50, a ponto de fazer troca comigo de maneira igual, então nós temos a mesma subjetividade. Então existe a intersubjetividade, a ligação da minha subjetividade apostando que ele tem a mesma. Isso nem sempre é verdade, com relação a outras subjetividades que cada um de nós capta da vida. Tá? Às vezes você explica uma coisa para duas pessoas, e de acordo com a sua subjetividade, uma entende e diz entendi, e a outra também entende e diz entendi. Será que elas entenderam a mesma coisa? E será que essas coisas que cada um entendeu foi aquilo que eu disse? Quer dizer, é preciso ouvi-las para saber se nós sintonizamos nós três. Senão nós estamos com subjetividades diferentes. Amanhã ela vai virar para mim, você disse isso, não, eu não disse isso, eu disse aquilo. Você que entendeu dessa forma. Certo? Então, até mesmo perceber a subjetividade do outro é um processo de reconhecimento, né? E povos têm subjetividades diferentes, não só pessoas. Um outro, que não é mais aquele outrinho, né, das relações familiares e próximas, ou aquele grande outro das leis simbólicas, que podia ser projetado na figura do psicanalista, mas sim deste outro tão fragmentado e diluído que apenas pode constituir-se nos moldes das próprias relações produzidas na mídia ou pela mídia. Cada vez mais é preciso sermos reconhecidos pelos meios de comunicação de massa, reconhecidos estes que, por sua vez, faz-se através de um modo bastante peculiar, o modo do consumo. Ele está quase dizendo uma coisa aqui, talvez ele esteja dizendo exatamente isso, que o Bauman diz isso, mas o Shu Han também diz. Ele fala que o like nada mais é do que aceitação. Você devassa a sua vida e mostra como você é, da maneira como você está se inventando ali, se imaginando, e aquilo ali é comunicado a muitos. E o like diz que você pertence, que você foi aceito, né? Você, na realidade, está consumindo uma ideia, a ideia do consumo, a roupa que você usa, a maneira como você projeta certas ideias, o livro que você lê, o cinema que você for assistir, o filme, né, que você for assistir, a forma de como você se alimenta, os lugares que você frequenta, os lugares que você viaja, tudo objeto de consumo. Então, se você se constitui ali com um estereótipo daquele que faz aquilo tudo, então você é aceito, né? Cada vez mais é preciso ser reconhecido pelos meios de comunicação de massa, reconhecimento este que, por sua vez, faz através de um modo bastante peculiar, ou seja, a gente faz isso através do modo consumo, né? É somente ao nos levarmos a nos revelarmos capazes de consumir não apenas os bens e produtos, mas basicamente os padrões de comportamento, opiniões, atitudes veiculadas pelos meios de comunicação de massa, que podemos ser reconhecidos como um outro diferente ou igual, já não importa tanto, pois tanto a diferença como a igualdade já se encontram filtradas pelos próprios meios de comunicação, pela mídia. Ele não está falando dos grandes conglomerados de organização, não. Ele está falando da mídia do dia a dia mesmo, da internet, dos Facebook da vida, dos Instagram e todas as outras aí que a gente conhece, tá? Ou seja, por um público, nas sociedades das imagens ou nas sociedades de consumo, é aquilo que consumimos que produz tanta diferença quanto a igualdade. Olha só, nós nos diferenciamos, por exemplo, se eu aparecer com um carro na garagem mais bonito, mas por eu causar no outro a sensação de que ele deve obter, ele quer chegar a esse nível, estar no mesmo nível, quer dizer, é produzida a diferença e a igualdade. Agora, eventualmente aparecem tribos que não concordam com nada daquilo, então elas formam um outro grupo. Aí aparecem as bolhas. Esse é o diferente, que é diferente de você que quer ser diferente, né? Quer dizer, existe o que está ali dentro que é igual, você admite como igual. À medida que essas bolhas vão se distanciando, você já não vê mais como outro. Aí está o perigo. E isso é muito fácil de manipular. De modo que Harry, o personagem, nada mais faz do que atuar o que podemos chamar de modo contemporâneo de construção das subjetividades, né? Assim como a aposta que a nota de R$ 50 vale para mim e vale para você, a aposta de que meu estilo de vida vale para mim e vale para você, ou não vale para o outro e por isso ele é diferente, eu posso execrá-lo inclusive. Então,
Quanto mais externalizável e publicizável for o que outrora era tido como íntimo, privado e pessoal, mais reconhecimento se obtém. E é apenas esse tipo de reconhecimento que pode conferir-nos uma sensação mínima de identidade, íntima e fugidia, como qualquer outro produto da mídia, em uma sociedade de imagens e consumos e coisas que acontecem num lapso. E vocês podem perceber que a coisa muda muito rapidamente e você vai se adequando. Quer dizer, nós estamos falando de coisas que eu, inclusive, em outros vídeos já falei a respeito de análise de outros filósofos. Tem uma base comum. 3. Uma terceira questão refere-se aos tênues limites entre a ficção e a realidade nos dias de hoje. Quando Harry, o personagem do livro, do filme, se diz um incapacitado para a vida real e todos nós rimos, né? Nosso riso nervoso apenas denota um reconhecimento público da difícil tarefa de viver em nossas sociedades contemporâneas. Viver é, antes de mais nada, um grande risco. Eu digo até que a vida é uma bomba relógio. De repente pode acontecer alguma coisa aí fatal. Mas também pode acontecer uma coisa muito boa. Ou melhor, viver na realidade é um grande risco, pois nosso mundo hoje apenas nos oferece imagens e bens de consumos efêmeros. Quer dizer, nós vivemos uma vida que na realidade seria uma irrealidade factual, de fatos, né? Viver na realidade é um grande risco, pois nosso mundo hoje apenas nos oferece imagens e bens de consumos efêmeros. O que dizer de tudo aquilo que conferia solidez ao mundo de nossos antepassados, né? Que não era a oitava maravilha do mundo. Ninguém aqui está com retropia. Nós não estamos falando, eu também, ela não está falando de que os valores passados eram melhores. Ela está falando apenas que lá você tinha algum construto, ruim ou bom. Poderia ser melhorado, claro. Poderia ser exorcizado, claro. Poderia ser um pouco retirado um pouco daquelas prisões, daqueles excessos de comando, claro. Mas eram parâmetros. A sociedade da negatividade, minimamente, ela tinha parâmetros. Eles deveriam evoluir para não ser repressões. Deveria haver consenso, inclusive subjetividade, construção de subjetividade para as mudanças necessárias para que o indivíduo se libertasse, mas não para que o indivíduo se diluísse na sociedade fluida atual, que, por ser sem padrão, mexe com o caráter da pessoa, a construção da sua individualidade. O que dizer de tudo aquilo que conferia solidez ao mundo dos nossos antepassados? Repito, o que dizer da possibilidade de termos confiança na vida e uns nos outros em um mundo no qual a incerteza e a imprevisibilidade são a base de tudo? É verdade. Mais do que isso, o que dizer das relações construídas entre os homens, entre o ser humano, em um mundo dominado por um mercado cada vez mais flexível, móvel e globalizado? Como construir uma ética humana possível, uma moralidade que possa escapar ao impasse da proximidade, responsabilidade, distância, ausência de preocupação moral abordada no texto acima? De acordo com as ideias do filósofo Emmanuel Levinas, retomadas por Zygmunt Bauman, nosso mundo moral se constrói inicialmente a partir da relação entre esses dois, os dois chamados eu e o outro, o que envolve responsabilidade. É precisamente nesse espaço da proximidade que nossa responsabilidade para com esse outro próximo surge e é constantemente retroalimentada. O berço da ética reside, assim, nesta relação inicial, ainda despido de toda sociabilidade maior. Poderíamos aproximar as ideias de Levinas às do psicanalista inglês Donald Winnicott, que também constrói sua teoria sobre o nascimento da ética humana a partir da relação dual entre mãe e seu bebê. Para Winnicott, a fonte de nossa capacidade de nos preocuparmos com relação ao outro reside na relação primária entre a mãe e a criança. Alguém que se ocupa de mim, né? Eu tenho por tendência a repassar aquilo. Partindo do mito da origem construído por Freud para explicar a ansiedade e a culpa, a experiência da criança pequena que necessita aprender a lidar com seus impulsos biologicamente determinados de amor e ódio em um meio ambiente familiar e vivendo em uma situação triangular, pai, mãe e filho, né?
O Winnicott recua no tempo, situando a possibilidade de um desenvolvimento moral espontâneo, simultaneamente natural e cultural, na relação dual entre mãe e bebê. É no interior dessa relação que podemos observar o surgimento da capacidade de preocupar-se com relação a esse outro que cuida, protege e nutre, ou seja, em cada lactente e criança podemos observar como o sentimento moral se desenvolve de modo cru de algo semelhante ao relacionamento de um ser humano reverenciado, um que pode compreender e perdoar supostamente a mãe suficientemente boa, né, entre parentes, e o outro bebê que é cuidado, alimentado, compreendido e perdoado em seus sentimentos ambivalentes de amor e ódio. Amor porque é natural, né? Amar quem cuida de você, e ódio porque essa pessoa que cuida de você eventualmente te restringe, até para te educar. Face aos conflitos entre os sentimentos de amor e ódio, nutridos pela criança com relação inicialmente à mãe e apenas posteriormente em relação ao pai, sentimentos que não necessariamente precisam reduzir-se aos desejos incestuosos e edipianos, definidos lá por Freud, né? Winnicott descreve o sentimento de culpa com a capacidade de tolerância e contenção do conflito inerente à vida normal. Nessa perspectiva, a culpa para o Winnicott expressaria a capacidade de nos preocuparmos com o outro, sendo um elemento positivo e constitutivo de um desenvolvimento moral espontâneo. Vamos ler isso de novo. Nessa perspectiva, a culpa para o Winnicott expressaria a capacidade de nos preocuparmos com a outra pessoa, sendo um elemento positivo e constitutivo de um desenvolvimento moral espontâneo, ou seja, espontaneidade, apenas passivo de ocorrer em um ambiente suficientemente bom. Um ambiente que já envolve o natural e o cultural, pois, no pensamento winnicottiano, não há possibilidade de opormos natureza e cultura, indivíduo e sociedade, precisamente porque só há indivíduo em relação com o meio ambiente. Você só é indivíduo se você tiver uma comunidade para você ser individualizado. Se você for só você, né? Se você não tiver a visão do outro, de hipótese nenhuma, você nem tem a noção de que é um indivíduo, porque só existe você é o mundo. Né? Então, quer dizer, só existe a individualidade no ambiente, onde você possa se encontrar com outros indivíduos. E aí é que nasce o conceito moral. E se ocupar do outro indivíduo, para quem teve essa estrutura, peraí que eu tenho um salto grande aí, para quem teve essa estrutura de familiar, mas não família clássica, mas a família mãe, pai, filho, onde brota aí amor e ódio, quer dizer, o aculturamento, o cuidado, para quem teve isso é fácil você desenvolver e reproduzir, né? E você, quando você é neném, a ideia que você tem é que só existe você, né? Seu pai e sua mãe são prolongamentos de você. Depois você vai se individualizando e percebendo que eles são outros indivíduos fora de você, né? Faça os conflitos entre os sentimentos de amor e ódio nutridos pela criança em relação inicialmente à mãe e apenas posteriormente em relação ao pai, estou repetindo, sentimentos que não necessariamente precisam reduzir-se aos desejos incestuosos e edipianos. Winnicott descreve o sentimento da culpa com a capacidade de tolerância e contenção do conflito inerente à vida normal. Nessa perspectiva, a culpa para o Winnicott expressaria a capacidade de nos preocuparmos com o outro, sendo um elemento positivo e constitutivo de um desenvolvimento moral espontâneo. Eu estou repetindo porque eu fiz esse lapso, né? Ou seja, espontaneidade é apenas passível de ocorrer em um ambiente suficientemente bom. Bom, em um composto pela relação, né? Composto, o indivíduo e meio ambiente, composto pela relação suficientemente boa que a mãe estabeleceu com o bebê, constitui-se já enrodilhado no caldo de cultura da sociedade. Você vê, relação mãe, bebê e pai existe em todas as sociedades do mundo. Esse é o princípio da individuação e do reconhecimento do outro. E a culpa é quando você não consegue retribuir, quando não consegue cuidar, não consegue reproduzir o que foi feito com você. Se você não vê o outro se você vê o outro dentro da sociedade, você que veio de um ambiente bom consegue reproduzir. Agora, será que essa sociedade pode extirpar uma outra sociedade, não vê-la como outro, os indivíduos dessa sociedade como outros e respeitá-los da mesma forma? Deveria haver, porque esse outro também tem um ente constitutivo que você tem, também parte de uma família, seja qual for.
independente de modelos. Pai, mãe e filho é o cerne. A partir desse solo comum entre os pensamentos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o psicanalista Donald Winnicott sobre o surgimento do sentimento moral, nós gostaríamos de tecer algumas reflexões acerca da moralidade possível de nossa atualidade. De algum modo, em ambos os pensadores, coloca-se a questão das possibilidades que esta relação moral, nascida da reunião de dois, possa sobreviver à intrusão de um terceiro, ou seja, do mundo social propriamente dito. Como preservar a moralidade nascida da proximidade em um mundo no qual o grande desafio é o desenvolvimento de uma responsabilidade moral, não apenas com relação ao próximo, mas fundamentalmente com relação a um outro distante, sem rosto? Essa pergunta é muito interessante. Foi a que eu acabei de falar agora mesmo. Será que eu, ao construir isso aqui, essa responsabilidade moral para com o outro dentro da minha sociedade, eu consigo extrapolá-la para o rosto de um outro, né? Por exemplo, você está aqui e se o seu vizinho tomar um tiro, né? Ou se um cara lá do norte lá tiver um hecatombe lá, caiu lá uma barragem, né? Morreu gente, precisa de água, né? Víveres, nós todos somos solidários. Será que nós sentimos essa mesma coisa se isso estiver acontecendo lá no Iraque? Será que nós vemos o Iraque como um país, uma nação? Estou usando um exemplo de Iraque, poderia usar de outro. Uma nação de indivíduos como eu, como nós, que tem um rosto, independente que ele seja uma cultura lá completamente diferente, nós achamos isso, ou do Irã. Será que poderia um drone ir lá e matar um determinado sujeito porque ele tem atividades anti um país qualquer? Será que isso é lícito? Você não teria que passar por um tribunal? Será que o presidente de um outro país pode determinar isso contra aquele povo? Não, porque se pode contra aquele, de repente pode usar contra mim também. Então será que eu não vejo igualdade? Não vejo uma relação horizontal, não vejo uma coisa espraiada entre eu e a sociedade? Quer dizer, será que nós não percebemos isso na sociedade mundial? Será que a sociedade não percebe que nós também somos iguais? Somos respeitáveis? Eles não veem nosso rosto. Quantas vezes as pessoas falam que você sai da América Latina, por exemplo, do Brasil, chega em alguns países ditos do primeiro mundo, e as pessoas te veem com discriminação, com medo de você pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode estar ali para assaltar, pode ser um pilantra, pode ser um sem vergonha, da tombo e tal. Será que todos nós teríamos essa alcunha lá? Nós somos sem rosto, nós somos uns quaisquer? Será que se explodir uma bomba aqui, alguém lá se sentiria atingido? Será que se explodir uma bomba lá no Oriente Médio, a gente acharia que isso é normal? Ah, é uma guerra deles lá, eles estão lá indefesos, atacados por povos muito armados. Nós fazemos esse tipo de raciocínio, que é uma coisa de mundo. Então, fica essa pergunta aí. Como traçar metas mínimas com relação à moralidade possível hoje, em um mundo no qual observamos uma defasagem cada vez mais surpreendente entre o absurdo crescimento das consequências de qualquer ação dos homens e a ausência de uma expansão semelhante da capacidade da moral humana? Em um mundo no qual assistimos à derrota gradual de todas as crenças que sustentavam o chamado projeto moderno, em poucas palavras, o esforço de produzir a ordem em detrimento de tudo o que não pode ser previamente definido e planejado, eliminando todo e qualquer traço de ambivalência, entre elas a crença na universalidade do homem e no governo da razão esclarecida como substituto de toda e qualquer orientação moral, não podemos simplesmente nos negar a ensaiar nossos primeiros passos no cumprimento desta tarefa moral, simplesmente por constatarmos sua enormidade e complexidade, não é? Como pensar uma moralidade mínima, já que perdemos todas as ilusões nas possibilidades de construirmos valores morais universais, válidos para todos os tempos e lugares? Uma moralidade que, apesar de não ser universal, tampouco se traduz na simples adequação a regras burocráticas em uma sociedade cada vez mais de risco. Ou ainda, que possa preservar a equação entre segurança e liberdade,
típica do projeto civilizatório moderno, sem colocar em risco nem as demandas individuais da singularidade, nem tampouco as condições que asseguram uma qualidade de vida, não apenas para a espécie humana, mas também para outras espécies que coabitam o nosso planeta. Olha como é que ele está universalizando, ela está universalizando o tema. Ela já está colocando a sociedade planetária, ela já está começando a colocar as sociedades planetárias do respeito por elas. Até porque, pela nossa interdependência do ambiente, quando você o agride, você retroalimenta a agressão que virá contra si. Porque se você polui um rio, essa água poluída não te serve depois, né? Isso é só para dar um exemplo. Então, independente de qualquer questões ligadas à possibilidade ou impossibilidade das relações amorosas ou da amizade no mundo de hoje, como pensar na construção de uma ética das relações humanas capaz de conferir maior dignidade e sustentação a algumas ideias que pode interessar-nos preservar, a despeito da falência das instituições, família, tradição, política, social, etc., que as veicularam em sua origem. Olha bem, ela não está dizendo que essas coisas, família, tradição, política, a sociedade antiga, que essas eram parâmetros ou balizas a serem recuperadas. Ela não falou isso. O que ela está falando é, ainda que essa família tenha sofrido uma transformação, ainda que as tradições hoje sejam outras, ainda que a política hoje se desenvolva de outra forma, ainda que a sociedade seja estabelecida de outros parâmetros, mas esse conjunto de coisas no passado constituíram a individualidade e a moralidade, davam parâmetros e construíam algum caráter. E não era necessariamente bom. E que sofreu transformação. Mas a simples diluição dessas coisas, ficou faltando balizas para que você construísse algo. Então, o saudosismo e a retropia, aquele negócio de dizer que antigamente era bom, vamos pegar os valores de antigamente e colocar hoje, que vai tudo funcionar mil maravilha. Não, nós vamos repetir erros do passado. O que nós estamos falando é o seguinte, nós vamos construir novas balizas para poder constituir a individualidade e termos uma relação moral com o ambiente, com as outras sociedades. Por isso que essa questão da moralidade aqui é central. Moralidade é singularmente respeito. É sociedade, é politicamente, o engajamento político de você ter respeitabilidade entre grupos aparentemente diferentes, mas que têm a mesma origem, que são humanos. Se nós podemos ver rosto em toda a humanidade, nós vamos pensar em sociedades planetárias. Se nós vemos a necessidade dos outros entes de sociedades diferentes, ou de sociedades planetárias, outras espécies, inclusive, que convivem conosco e que mantêm conosco uma interdependência a tal ponto que nós podemos nos extinguir ao extingui-los, você vê a necessidade de você preservar e respeitá-los. Eu não estou falando só de espécies animais, né? Então, esse pensamento moral aqui é um pensamento muito difundido para quem se preocupa com pequenas besteiras, né? Cada sociedade de um jeito. A moral, sendo respeitosa, ela cabe em qualquer sociedade que seja diferente. Como estar em casa em um mundo de párias, turistas e vagabundos? Quem que definiu que eles são párias? Turistas, tudo bem. Quem que definiu que eles são vagabundos? Né? Nenhum mundo real, talvez nossa única opção seja mesmo o poder da imaginação, ou seja, o poder que cada um de nós possui de nos colocarmos no lugar do outro. Ela está falando um pouco de empatia, mas eu vou falar um pouquinho mais no lugar do outro que você vê diametralmente oposto a você, tanto em termos de alimentação, de família, de vestimenta, de religião, de costumes, etnia. Colocar no lugar do outro. A sua sociedade é assim. Se você nascesse lá, se você fosse aquilo, né? Então, neste mundo real, talvez nossa única opção seja mesmo o poder da imaginação, ou seja, o poder de cada um de nós, de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos suas dores como se fossem nossas, de rirmos de nossas próprias dores como se fosse de outrem, ou de olharmos para pequenas tragédias que nos abatem como se tivesse ocorrido há muitos anos atrás. Como propõe o escritor israelense
Amos Oz, que é um cara que vive dentro de Israel, e ele faz uma crítica da sociedade lá dentro, da forma como eles vivem. Como propõe o escritor israelense Amos Oz, o único remédio contra o fanatismo é a possibilidade de desenvolvermos cada vez mais a tolerância. Além do poder da imaginação, talvez apenas o poder do riso possa contribuir ativamente para a construção de um mundo moralmente mais tolerante. Nas palavras de Oz, o humor é um grande redentor. Alguém capaz de rir de si mesmo, deixe de ser fanático. Olha, o bom humor, afinal, contém relativismo, e relativismo talvez seja capaz, até certo ponto, em alguns casos, de nos ensinar a superar nossa loucura. Esse faz parte de A Carta de Kenzaburo Oi, publicada no jornal Folha de São Paulo, no Caderno Mais, em 10 de janeiro de 1999. Foi de onde ela retirou essas palavras de Amos Oz. Bom, é o que também parece dizer-nos Harry Block, lá, o Woody Allen, lá, o personagem do Woody Allen. Nada como um mundo de ficção para nos possibilitar o exercício da imaginação, da tolerância e da capacidade de olharmos com humor para nós próprios e aqueles que nos rodeiam, próximos e ou distantes. Se 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, isso não confere a ninguém nenhuma garantia ética, seja como vítima, seja como carrasco. Não é? Se isso algum dia aconteceu, e isso não está muito distante da nossa sociedade, que garantia que nós temos? Os recordes estão aí para serem quebrados, alerta-nos Harry Block. Nada nos garante que, se não formos atentos, não poderemos, enquanto humanidade, repetir os mesmos erros e até superar os nossos próprios recordes de desumanidade e amoralidade. E eu vou dizer uma coisa: antes do Holocausto, tiveram genocídios imensos, e depois também. Ok? De algum modo, o mundo da ficção nos permite exercitar o poder da imaginação sem necessariamente termos que arcar com as consequências de nossos atos. E, nesse sentido, talvez possa cumprir um papel fundamental na construção de uma moralidade possível nos dias de hoje. Nele, talvez, possamos discutir e preservar minimamente alguns dos valores humanos que consideramos desejáveis e necessários para a preservação das relações mais dignas e solidárias entre os homens. Olha bem, nós estamos com uma espécie de Lego na mão. Tudo está jogado no chão. A gente pode reconstruir isso aí. Por isso que eu não estou falando ela não está falando de volta ao passado. Ela está fazendo uma análise de como era a construção do passado e como foi feito o caráter individual. E esse caráter hoje se diluiu. Nós temos a oportunidade de reconstruir, como essa maneira de um Lego, de um brinquedo, que a gente fosse pegando as partes e fazendo construções, que podem, inclusive, não ser certas e depois serem transformadas, mas a gente tem que ter balizas para a formação do caráter. Para Harry, um artista, um escritor que vive em terra, Harry, um personagem, um artista, um escritor que vive em terras nova-iorquinas, em plena Manhattan, a grande saída é a ficção que ele mesmo produz, quer dizer, ele foi vivendo no mundo da imaginação. No século do cinema e da televisão, na sociedade das imagens, onde a metáfora de Jean Baudrillard não existe mais espaço da ilusão, fundamentalmente para qualquer distinção entre o mundo imagético e o mundo da realidade. Vivemos todos imersos em uma hiperrealidade capaz de minar qualquer possibilidade criativa, porque tudo parece que já foi criado. Nossa sociedade, até a ficção artística, é um bem a ser consumido. E consumimos desbragadamente com qualquer outra droga, com o intuito de buscar um prazer imediato. Qualquer outro de maior duração tornou-se inevitável, ou melhor, inviável. De modo que a desconstrução de Harry, o seu desnudamento, humilhação, descida aos infernos e mesmo sua prisão, tornam-se elementos fundamentais para que ele possa finalmente voltar a criar e escrever. Antes de sua desconstrução, de sua humilhação e principalmente de sua descida aos infernos, Harry alcança a liberação do mundo real, não pelo perdão que ele concede ao próprio pai, ou pela bênção que concede ao amigo, Larry, um outro cara lá, que o trai ao seduzir a sua namorada, mas pelo reconhecimento e aprovação de seus próprios personagens de ficção, ao reunir todos os personagens de sua obra, seja da vida, da arte, em um ato de comemoração e de reconhecimento de si mesmo.
É, ela fala de um filme que eu me lembro vagamente, talvez nenhum de nós aqui saiba exatamente como é, mas ela deu bem a base do que ela está falando. Neste momento, a vida e a arte se misturam, os personagens da ficção somam-se às figuras de sua vida real, e um ato de celebração não apenas de seu criador, o escritor de ficção Harry Block, mas fundamentalmente do próprio fazer artístico, que no caso específico reúne de forma excepcional imaginação, tolerância, antifanatismo, relativismo e humor. Ok? Bom, o reconhecimento que finalmente libera e desconstrói Harry, possibilitando retornar à sua vida criativa, é o reconhecimento que seus próprios personagens lhe oferecem. Ele criou um mundo que o reconhecia, personagens nos quais a vida e a arte se confundem, e no final concede-lhe o tão ansiado perdão, pronunciado de forma mais veemente através de um estudante de sua obra, que lhe diz que, por detrás de sua aparente tragédia e tristeza, oculta-se um humor e uma alegria sempre presentes, capaz de fazer com que, se Harry, na vida real, apenas é capaz de magoar aqueles com quem se relaciona, suas mulheres parentes, os judeus no mundo da ficção torna-se capaz de fornecer-lhes um bem precioso, a graça de dar gargalhadas, de rir de outrem ou rir de si mesmo. Desconstruir Harry é, desse modo, um processo de expiação que acaba revelando que, por detrás de toda a angústia, de toda a tragédia do homem contemporâneo, são nossos risos que levamos conosco. Como nos diz um outro personagem seu em Crimes and Misdemeanors, de 1989, o cômico é a capacidade de rirmos da tragédia um tempo depois, capacidade que esta apenas sustentada pelo poder da imaginação, o único capaz de nos fazer, mesmo em face desta hiperrealidade, buscar construir um mundo melhor que, inicialmente apenas no mundo existe da ficção. E se pudermos, pelo menos, dar boas gargalhadas, talvez possamos também exercer ativamente nosso poder de imaginação, colocando-nos no lugar um dos outros, mesmo distante, mesmo sem rostos. Lembrando-nos de Dostoiévski, um outro grande artista que colocou a questão da moralidade no centro de sua obra ficcional, quem sabe possamos sentir-nos moralmente comprometidos com este outro distante, pois se Deus não existe, tudo nos é possível, desde o ato mais vil até o ato mais nobre. É verdade, a gente não tem fiel da balança, não deve favor a ninguém, não deve obrigação a ninguém. Agora, se Deus existe, apenas nós, humanos, podemos responsabilizar-nos por nossos semelhantes e dessemelhantes, próximos e distantes, pois, em suma, somos todos responsáveis por todos os homens, seres humanos, perante todos, eu e mais todos os outros, ou até mais que os outros. Muito bem, o texto termina assim. É muito longo, eu peço perdão, eu nem falei tanto nesse texto e li ele completamente para que nós cheguemos à conclusão que a autora elegeu ou não. A viagem durante o caminho e as coisas que foram discutidas, que eu elenquei aqui, eu achei elas muito fulcrais, muito importantes. E eu convido você, se tiver paciência de me assistir aqui, eu convido você a fazer reflexões, me deixa respostas aí, passa esse vídeo para frente. Antes de mais nada, eu peço que, se você for assistir esse vídeo, eu tinha que falar isso no início, né? Você tem que ter muita paciência, porque são digressões filosóficas, mas ela fala de uma atualidade muito importante, tá? Nós temos aqui vários autores aqui, e eu não vou falar mais para deixar você apreciar aí o vídeo. Eu te agradeço aqui pela sua presença, tá? Peço que você discuta o texto. Se você não conseguir assistir esse filme, esse vídeo, eu vou até deixar isso escrito na descrição do vídeo. Vá vendo por partes, porque eu li esse texto mais de uma vez, né? Onde me surgiram muitas ideias. E agora, lendo aqui com vocês, eu tive outras ainda. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Esse ponto ano especial, especialíssimo, é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje é dia 26
de outubro de 2022. Você, quando vê esse vídeo lá na frente, perceba que nós prosseguimos com as mesmas dificuldades, independente do que esteja acontecendo. É uma questão de sociedade humana. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.